Bom dia a todos. Vamos retomar então nosso estudo sobre ação penal. Na última aula nós estávamos a falar sobre a ação penal pública incondicionada, onde vige aí o princípio da obrigatoriedade, princípio da indisponibilidade, princípio da indivisibilidade e princípio da intranscendência. Nós verificamos que a forma de identificar, isso já foi estudado lá no inquérito, a ação penal pública incondicionada, é muito simples, né? Quando o legislador não diz nada no preceito sancionador ou nas disposições gerais do Código Penal sobre determinado capítulo ou título a ser estudado, é porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Algumas exceções nós podemos mencionar. O legislador não diz nada e não é incondicionada. Por exemplo, na ação leve e nas lesões culposas e lesões leves, desde 95, com a Lei 9.099, o legislador disse que as lesões, a partir desta data, passariam a depender de representação. Então, se você for no caput do artigo 129, não diz nada, mas trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 95 assim o determinou. Tá certo? Outra questão também, lesões leves em se tratando Lei Maria da Penha, aí violência doméstica, aí o Supremo Tribunal Federal já entendeu sobre o assunto e disse que trata-se de ação penal pública incondicionada, ainda que haja lesão corporal de natureza leve, que de rigor é pública condicionada, mas na Lei Maria da Penha ela passa a ser pública incondicionada. Então, a ação penal pública incondicionada, o próprio nome já diz, não está condicionado à manifestação de vontade de quem quer que seja. Né? Então, ocorreu um homicídio. Não adianta a viúva do morto falar para o delegado: olha, você deixa de instaurar um inquérito, eu perdoei ele, o autor do crime. Não. A autoridade deve agir de ofício pelo princípio da obrigatoriedade, porque não está condicionada a investigação, a persecução criminal, não está condicionada à manifestação de vontade de quem quer que seja. Portanto, as autoridades devem agir de ofício, né? Diferentemente nas outras modalidades de ação, que a lei sempre condiciona a representação, a requisição, né, ao oferecimento da queixa, né, tem a conveniência e oportunidade. Já aqui não. Aqui na ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade, tá? E indisponibilidade, indivisibilidade e intranscendência. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, quando nós falamos agora em ação penal pública, eu estou falando uma ação penal que ela é proposta no Poder Judiciário, que dá início a um crime de ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público Estadual ou Federal, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 24 do Código de Processo Penal, que nós estamos estudando a ação penal pública. Certo? Então, ela vai iniciar um processo lá no Poder Judiciário através da denúncia do Ministério Público. Seja no âmbito federal, quando tiver interesse da União, seja no âmbito estadual, quando tiver interesse da União. Mas sempre o processo vai ser iniciado através de uma petição inicial que é elaborada e assinada pelo Ministério Público, tá? Que chama-se denúncia do Ministério Público. Tá certo? Então isso não pode fazer confusão. Isso é claro, denúncia. Quando eu falo de ação penal pública no Poder Judiciário, eu estou dizendo denúncia, cuja titularidade eu acabei de referenciar. Tudo bem? Então, a ação penal pública não tem maiores indagações ou maiores questionamentos. É muito simples. O legislador não diz nada porque ele está afirmando, de maneira geral, que trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Quando ele quiser afirmar que não se trata de uma ação penal pública incondicionada, ele o faz de forma expressa.
Então, quando ele quiser, essa ação não é incondicionada. Então, necessariamente, ele deve fazer expressamente. Porque se ele não disser nada, nós sabemos que é incondicionado. Se ele quer falar de forma diferente, ele o faz expressamente. Tá? Essa é uma regrinha que não dá para associar. Tudo bem? Então vamos lá, nós vamos começar a estudar agora a ação penal pública condicionada à representação. Praticamente tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é uma revisão daquilo que já estudaram em inquérito. Porque quando estudamos as formas de iniciar inquérito, eu já expliquei praticamente tudo sobre a ação penal. Praticamente uma revisão. Tá? Então nós vamos falar aqui da ação penal pública condicionada à representação, cuja titularidade da ação será do Ministério Público, porque trata-se de uma ação penal pública. A titularidade do Ministério Público, cujo processo no Poder Judiciário será iniciado através de uma denúncia, cujos requisitos nós vamos estudar depois, requisitos da denúncia e da queixa. Tá certo? Mas por hora vocês devem guardar isso. O processo se inicia lá no Poder Judiciário através de uma denúncia do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Ou Ministério Público Estadual. Certo? Então, como que eu identifico essa ação penal pública condicionada à representação? O legislador indica uma frase técnica que nós devemos observar. Vai estar escrito, olha, nesse crime somente se procede mediante representação. Se você verificar essa frase técnica aí que o legislador criou, ele está dizendo, olha, não é incondicionada, viu? Eu estou falando expressamente, ela é pública condicionada à representação. Por exemplo, né, o artigo 130 do Código Penal, perigo de contágio de moléstia venérea, artigo 130, o parágrafo diz o quê? Somente se procede mediante representação. Né? O artigo 145 remete, Código Penal que remete ao artigo 141, inciso 2, que fala você ofender funcionário público no exercício da função, né? Desde que não seja na presença do funcionário, que aí é desacato, é ação penal pública incondicionada. O desacato é incondicionado. Pois não. Somente se procede mediante representação. Esse crime somente se procede mediante representação. Tá? Tá bom? Só colocando, pessoal, que tem as aulas de inquérito lá, e vocês assistirem aquela aula lá, vocês vão ver que eu estou repetindo tudo que eu falei lá. Tá bom? Só para quem tiver também alguma dúvida, é só confirmar nas aulas anteriores, que eu já falei sobre isso. Por isso que eu estou aqui um pouco mais rápido na minha fala. Tá? Então vamos lá. Eu estava falando, exemplificando. E não precisaria de eu exemplificar. Por que não precisaria de eu exemplificar? Porque se você estiver lendo sobre o direito material, lá, direito penal, parte especial, ou leis especiais, está lá, crime tal, pena tal. Se o legislador não diz nada, é porque ele fala que é incondicionado. Se ele disser somente se procede mediante representação, você sabe que aquele crime somente se procede mediante representação. Então, eu estava falando do artigo 145 do Código Penal, que remete ao artigo 141, inciso 2 do Código Penal, que é você ofender funcionário público no exercício da função, fora dos casos que ofender na presença e é desacato a ação penal pública incondicionada, artigo 331. Mas num crime contra a honra, por exemplo, praticado por escrito contra funcionário público, nesse caso, a ação penal somente se procede mediante representação. Mas aí o Supremo Tribunal Federal entendeu, conforme a súmula 714 do STF, que nesse caso pode ser também ação penal privada. O funcionário público pode escolher, ou ele faz uma representação para o Ministério Público, e se tiver os elementos, o Ministério Público oferece a ação penal, ou ele contrata um advogado e entra com a queixa-crime diretamente. Esse é o teor da súmula 714, que trata da legitimidade concorrente quando o funcionário público for ofendido no exercício das suas funções. Ele pode escolher uma ação penal privada ou uma ação penal pública condicionada à representação.
Se for pública condicionada à representação, o titular será o Ministério Público. Se for ação penal privada, o titular será o ofendido, né, ou seu representante legal, através de advogado, tem que ter a capacidade postulatória para propor a queixa-crime. Tudo bem? Nós podemos exemplificar outras hipóteses. Por exemplo, o artigo 156, fruto de coisa comum também, somente se procede mediante representação. O crime de ameaça, artigo 147, somente se procede mediante representação, né, ameaça comum, né, porque agora teve uma alteração no artigo 147 também, né, que é o crime de perseguição lá. Então, crime de ameaça também somente se procede mediante representação. O artigo 182, que é disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Então, o cônjuge descritado que subtrai bem do outro cônjuge, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. O irmão que subtrai bem do irmão sem violência ou grave ameaça, lógico. Nesse caso, a ação penal pública condicionada à representação. Um sobrinho que subtrai bem do tio com quem ele coabita, também é ação penal pública condicionada à representação. Como eu sei? Está escrito no artigo 182. É lógico, a vítima não pode ser maior de 60 anos, porque aí ela é incondicionada, porque o 183 exclui tanto a aplicação do artigo 182 quanto o artigo 181 das disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Certo? Poderíamos exemplificar ainda mais o crime contra a propriedade material lá no artigo 184. Nós vamos ver que tem uma hipótese lá que trata-se de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Mas nada disso seria necessário. Por quê? Basta que você leia sobre aquele crime e está escrito: somente se procede mediante apresentação. Eu já sei que é uma ação penal pública condicionada à representação. Ponto final. Não tem dúvida, não tem discussão, não tem nada. Eu sei que trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. De quem? Da vítima ou seu representante legal. Certo? Então tá bom. Identificamos, né? A titularidade será sempre do Ministério Público. A titularidade para o exercício da ação, não uma titularidade para fazer a representação. Tá? A titularidade da ação penal pública é sempre do Ministério Público, cujo processo será iniciado através de uma denúncia do Ministério Público. Uma peça inicial, uma petição inicial que se chama denúncia do Ministério Público. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Mas o que seria então essa representação? Né? Nós poderíamos conceituar a representação, como já o fiz, uma manifestação de vontade do ofendido ou seu representante legal, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Então, você pode, como nós já estudamos, a representação feita para o delegado de polícia, para ele instaurar inquérito policial. Então, a persecução criminal seria iniciada através do inquérito policial, que foi instaurado mediante representação, ou eu poderia fazer uma representação, que é o que nós vamos estudar agora, diretamente ao Ministério Público, né? Ou diretamente ao juiz. Eu vou falar mais sobre isso. Então, iniciariam a persecução criminal no Poder Judiciário se o Ministério Público tiver todos os elementos para oferecimento da denúncia. Tá certo? Então, é uma manifestação de vontade da vítima ou seu representante legal, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Tá? E podemos falar agora a natureza jurídica da representação. Qual a natureza jurídica da representação? Nós sabemos que a natureza jurídica da representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. Tá? Se o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não junta a representação do ofendido ou seu representante legal nos casos que a lei exige, ou seja, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o juiz deverá rejeitar a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso 2, que diz: quando faltar as condições da ação ou a condição especial elencada pela lei para o início da ação penal. Tá? Então, o Ministério Público deverá juntar a representação da vítima ou seu representante legal juntamente com a denúncia, sob pena do juiz rejeitar a denúncia
repetindo aí nos termos do artigo 395, inciso 2, última parte do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então nós falamos o conceito, a natureza jurídica, agora a legitimidade. Quem tem legitimidade para oferecimento da representação? Né? Aí está dizendo a lei, o ofendido ou seu representante legal. Então, quem são os representantes legais do processo penal que nós já estudamos? CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, em analogia ao artigo 31 do Código de Processo Penal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Esses são os representantes legais no processo penal. Tá certo? Então, quem pode exercer o direito de representação? O ofendido ou seu representante legal. Então, se o sujeito é menor de 18 anos, é incapaz, ele tem um representante legal que poderá exercer esse direito de representação. Tá certo? Então, essas são as pessoas legitimadas ao oferecimento da representação. Existe um entendimento aí, de acordo com a própria interpretação do artigo 3º do Código de Processo Penal, por exemplo, uma tia que cria uma sobrinha que não tem a relação jurídica estabelecida de guarda desta sobrinha, de repente ela é vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, ainda que não tenha legitimada, mas não tem ninguém por ela, é só a tia, entende-se que essa legitimidade poderia ser, então, alargada, né? Dando aí uma interpretação extensiva, tá certo? Mas isso não é a regra, é a exceção. Os legitimados são cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Agora, se a tia tiver a guarda, é lógico que ela está legitimada na condição de representante legal dessa sobrinha que eu acabei de exemplificar. Certo? Então, vamos lá. Falamos da legitimidade, agora vamos falar de formas de representação. Quais são as formas que você pode fazer a representação? Você pode fazer ela por escrito, né? E você pode fazer ela verbalmente, nos termos do artigo 39 do Código de Processo Penal. Tá? Se você o fizer de forma verbalmente, será reduzida a termo e você assina. Então, se você faz a representação diretamente ao delegado que nós já estudamos, ele reduzirá a termo e você vai assinar. Se você faz perante a autoridade judiciária, também nós vamos ver, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º, ele vai mandar reduzir a termo e você assina. E se você faz diretamente ao Ministério Público, também reduzirá a termo e você assina. Então, ela pode ser verbalmente ou pode ser também por escrito. Tá? E não é necessário que seja advogado para fazer a representação. Então, a vítima ou seu representante legal, né, pessoalmente, não precisa ser advogado, ter capacidade postulatória, basta que tenha capacidade civil. O sujeito tem plena capacidade civil, ele está habilitado a apresentar a representação. Tá certo? Mas se for por meio de advogado, não tem problema, basta outorgar poderes ao advogado. Tá? Mas a lei também estabelece, aí no próprio artigo 39 que nós estamos lendo, que a procuração pode ser dada com poderes especiais, um procurador com poderes especiais. Esse procurador pode ser o advogado? Pode, não tem problema. Mas pode ser um terceiro que tenha plena capacidade civil, que não tenha capacidade postulatória? Pode. Então, eu fui vítima de um crime de ameaça. Eu posso outorgar poderes para um outro colega meu, que seja advogado ou não, que tenha capacidade civil, para que ele apresente a representação. Então, pode ser dada por procuração com poderes especiais. Esses poderes especiais é você descrever na procuração um resumo dos fatos, identificando quem foi o autor, o dia que foi, qual o crime que foi, tipificando ali o comportamento na sua visão, descrevendo as características do sujeito, a data do fato, o horário. Isso o legislador entendeu por necessário exigir essa procuração com poderes especiais, justamente para delimitar
a responsabilidade do mandante e do mandatário. Por exemplo, se você outorga uma procuração genérica e o sujeito faz representação por vários crimes, seria possível uma eventualidade que ocorresse um crime de denunciação caluniosa naqueles crimes que a pessoa é inocente, né? E aí ficaria a discussão, a responsabilidade é de quem? Do mandante ou do mandatário? Bom, se tem poderes especiais da procuração, aí torna-se indiscutível a responsabilidade entre o mandante e o mandatário, motivo pelo qual o legislador exigiu, então, poderes especiais da procuração, certo? Então, nós falamos de formas de representação. E conteúdo da representação, o que deve conter a representação? A lei não diz o que deve conter a representação, mas aí nós vamos fazer essa interpretação lá do artigo 5º, parágrafo 1º, que trata do conteúdo daquele requerimento que de instauração de inquérito. O que deve ter aquele requerimento? Narração do fato com todas as circunstâncias, individualização do autor do crime, os sinais característicos, a classificação do crime, os motivos pelos quais não se pode obter esses elementos, né, naquele momento. E, se for o caso, a nomeação de testemunhas. Então, na representação, também você ela deve ter esses fundamentos. Narração do fato com todas as circunstâncias, tudo isso não é interpretação, também é analógica, passando pelo artigo, analógico extensivo, passando pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Senão nós não poderíamos chegar a essa interpretação. Então ela deve... O que você quer é que já estudamos na investigação, persecução criminal extrajudicial. Agora nós estamos falando da representação perante o Ministério Público e a autoridade judiciária. Então o que você quer é que seja oferecida uma ação penal, uma denúncia. Então, quanto mais elementos você fornecer para o titular da ação penal, mais facilidade ele terá e desde logo poderá oferecer a denúncia. Tá certo? Então, narração do fato com todas as circunstâncias, individualização, classificação e nomeação de testemunhas. Tá? Esse é o conteúdo da representação. Tudo bem? Bom, vamos falar agora de destinatário da representação. Olha, nós já falamos quando eu faço a representação perante a autoridade policial visando a instauração de inquérito policial. Isso já passou. Vamos imaginar a representação feita diretamente à autoridade judiciária. No caso onde tem jurisdição cumulativa, ou até mesmo no caso de uma audiência, de repente uma vítima ameaça a outra, né? Aliás, um réu ameaça o outro, ou ocorre um crime de ameaça lá dentro da sala de audiência. Se essa ameaça for feita diretamente à autoridade judiciária, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ele irá reduzir a termo aquela representação e irá requisitar a instauração de inquérito policial. Eu até discordo desse artigo, porque eu acho que antes dele fazer tudo isso, ele deveria abrir vista ao Ministério Público. Por quê? Se o Ministério Público tiver todos os elementos ali naquela representação que foi feita perante a autoridade judiciária, o Ministério Público, se entender que tem todos os elementos, ele oferece denúncia direto, o inquérito é dispensável. Mas a lei diz, se cair num concurso, diz que a autoridade policial, a autoridade judiciária, irá reduzir a termo a representação e requisitará a instauração de inquérito nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Mas fica aqui essa ressalva sobre esse meu entendimento, que seria economia processual, celeridade e talvez até desnecessário a instauração de inquérito policial. Tudo bem? Agora, vamos analisar com mais detalhe agora a representação quando feita diretamente ao Ministério Público. Será que, em primeiro lugar, que vocês têm que entender, será que se eu fizer uma representação por escrito, posso fazer verbalmente,
perante o Ministério Público. Ele determinará que seja reduzido a termo. Né? Irá colher o seu depoimento e você irá assinar o depoimento na sua representação. E você irá assinar. Ou você pode fazer por escrito, protocolando lá no Ministério Público. Certo? Será que essa representação tem força obrigatória? Ela obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia, já que temos uma ação penal pública? É evidente que não, porque o Ministério Público ele tem a opinio litis ou dominio litis, ele que tem a conveniência e oportunidade de oferecer denúncia ou não. É lógico, se tem indícios de autoria e materialidade e existe a representação, aí pelo princípio da obrigatoriedade ele está obrigado a oferecer denúncia, sob pena de deixar de praticar um ato de ofício cometendo o crime de prevaricação, caso haja interesse ou sentimento pessoal. Caso não haja interesse ou sentimento pessoal, ele cometeria então o crime o crime não, o ato ilícito administrativo, uma falta funcional. Tá certo? Então, mas vamos lá, então não tem força obrigatória. Ele que vai ter a conveniência e oportunidade de analisar. Mas vamos imaginar que ele analisou a sua representação e verificou que tem indícios de autoria e materialidade. Ele oferece denúncia. Tá? Ele oferece a denúncia. Agora, se for crime sem violência ou grave ameaça, o sujeito não é reincidente e o sujeito confessar espontaneamente, circunstancialmente, e a pena mínima não ultrapassar 4 anos nos crimes sem violência ou grave ameaça, de acordo com o artigo 28A do Código de Processo Penal, o Ministério Público poderá oferecer o acordo de não persecução criminal. Isso está em vigência, né? E o juiz irá analisar, nesse caso, se houve voluntariedade por parte do representado, nesse caso, né? Em aceitar aquela proposta de acordo do Ministério Público. Se o juiz entender que não há essa voluntariedade, ele pode deixar de homologar o acordo de não persecução criminal. Aí resta ao Ministério Público, se entender, propor o recurso em sentido estrito com fundamento no 581, inciso 25 do Código do Processo Penal, que foi inserido aí pela lei anticrime, né, com vigência em 23 de 1 de 2020, certo? Mas ele não é obrigado a recorrer, os recursos são voluntários, né? Obrigatórios somente em caso de remessa obrigatória ou recurso ex officio, que são poucas possibilidades e tende a desaparecer com as reformas que estão em caminho, tá? Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, ele pode verificar que aquela representação, que aquilo ali não tem nada de crime, o fato é atípico, toda aquela história que você contou na representação é um fato atípico, né? Então, o Ministério Público vai requerer o quê? O arquivamento. Então, ainda está em vigência o artigo 28 caput, né? Original do Código de Processo Penal, tendo em vista que o ministro Luiz Fux suspendeu a vigência do novo caput do artigo 28, né, onde desaparece a figura do juiz. O Ministério Público ele vai, de acordo com a lei nova, mas que está suspensa pela decisão do ministro Fux, o Ministério Público vai determinar o arquivamento. Essa parte interessada lá requerer depois que seja examinado pelas câmaras de revisão que serão instituídas pelo Ministério Público nos seus graus hierárquicos, ou seja, perante as comissões que vão, o órgão colegiado do Ministério Público, que vão examinar essas questões de arquivamento. Então, entende que, olha, é um processo acusatório, então o juiz não deve participar disso, deve ficar a cargo do Ministério Público, tá? Então, isso esses amplos poderes outorgados ao Ministério Público, eu tenho um certo receio sobre isso, tá? Mas está em vigência, não está em vigência porque está suspenso
o caput. Então, redação anterior. O que diz a redação anterior? O Ministério Público requer o arquivamento. Se o juiz entender que é o caso de arquivamento, ele determina o arquivamento. Só o juiz pode determinar, o Ministério Público requer. E se o juiz entender que não é caso de arquivamento, e sim é caso de oferecimento de denúncia, e aí ele envia os autos ao Procurador-Geral de Justiça ou da República no âmbito federal, ou Subprocurador-Geral, que tem a repartição aí entre essas esferas de atribuições, que vai deliberar se o juiz está correto, então ele mesmo oferece a denúncia, ou determina outro promotor para oferecer a denúncia, ou o procurador, ou se ele entender que o promotor está correto, que é caso de arquivamento, resta então o juiz a determinar o arquivamento. Esse é o artigo 28 que está em vigência. Se vocês abrirem o código, código antigo é aquele que está lá, porque o novo está suspenso por decisão do ministro Fux, porque ele entendeu que levaria um tempo, até mesmo a capacidade financeira do Ministério Público, de acordo com o orçamento, para organizar essas câmaras de revisão. Por isso que ele suspendeu a vigência do caput do artigo 28 do Código de Processo Penal. Tá certo? Mais uma hipótese. Se o Ministério Público entender que aquela representação que você fez não tem indícios de autoria e materialidade, então ele não pode oferecer denúncia. Mas também não é caso de arquivamento, é caso de novas diligências de investigação. O que ele faz? Aí ele requisita à autoridade policial a instauração de inquérito policial. Aí ele ordena, manda uma cópia da sua representação junto com aqueles documentos, as provas que você apresentou, e requisita que o delegado instaure o inquérito policial e já determina que ser ouvidas testemunhas tais, ou determina a prova pericial. Aí uma cota do Ministério Público para o delegado que ele cumpra na investigação do inquérito policial. Tá certo? Então, a representação destinada ao Ministério Público pode ocorrer essas três hipóteses. Ao juiz, nós já falamos, e ao delegado, nós já estudamos. Então, esses são os destinatários da representação. Certo? Bom, que mais nós podemos falar? Então, falamos dos destinatários. Agora vamos falar do prazo. Será que existe prazo para você exercer esse direito de representação? Nós já estudamos sobre isso lá no inquérito. Será que tem prazo? Tem, né? O próprio artigo 38 do Código de Processo Penal, artigo 103 do Código Penal diz: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou do direito de representação se não for exercido no prazo decadencial de 6 meses, a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, aí nós vamos estudar depois, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Certo? Então nós paramos por aí. Então, regra geral, o prazo é de 6 meses. A lei de salvo disposição em contrário. Então pode ter se vier uma lei falando em prazo diferenciado, não teria problema. Nós estamos falando da regra geral, que é o Código de Processo Penal. Então, e o Código Penal, o prazo é de 6 meses. Tá? E olha que estranho aqui, diferente, Não é da data da consumação do crime, mas é do dia que o ofendido ou seu representante legal toma conhecimento quem foi ou quem foram os autores do crime. Tá? E essa contagem do prazo é a contagem de acordo com o direito material, de acordo com o artigo 10º do Código Penal. Por quê? Porque a decadência é um instituto de direito material, está prevista no artigo 107, 103 do Código Penal. Então, se é um instituto de direito material, a contagem deve ser feita de acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 10º, ou seja, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo, diferentemente da contagem processual, lá do artigo 798, parágrafo 1º, que exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo, que é a contagem do prazo processual. Certo? Então, esse prazo de 6 meses, ele é
da data que o ofendido ou seu representante legal tomaram conhecimento quem foi o autor do crime, ou quem foram os autores do crime, e não da data da consumação do crime. E esse prazo de 6 meses, ele é decadencial, portanto, ele não interrompe, ele não suspende, ele é contínuo, ele é peremptório, ele é fatal. Então, se o prazo ocorrer no sábado, o último dia ocorrer no sábado, você vai, vou deixar para segunda-feira, porque sábado não é dia útil. Perdeu o direito. Ocorreu a decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade. Então você tem que ir lá no plantão, pegar um despacho lá do juiz lá, ou do promotor e fazer a sua representação dentro do prazo decadencial de 6 meses. Senão você perdeu o direito. Ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência. Tá certo? Porque esse prazo, diferentemente da prescrição, que tem vários prazos, formas que interrompem a prescrição, que suspendem a prescrição. A decadência não tem interrupção, não tem suspensão. É contínua, é peremptória, é fatal. Tá certo? Tudo bem sobre o prazo de 6 meses? Agora, uma questão que deve colocar a exemplo, que nós já falamos também lá no inquérito sobre isso, é a questão do prazo duplo, se existe ou não, né? Vamos imaginar que o filho de 17 anos foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. O pai é o representante legal dele, né? O ascendente, e o pai, verificando a conveniência e oportunidade, entende que o melhor a se fazer naquele momento é não exercer a representação, porque o Estado deixa a critério do ofendido ou seu representante legal acionar ou não o órgão jurisdicional, o órgão estatal de persecução criminal, seja extrajudicial, seja judicial. Tá? Então, é conveniência e oportunidade. Nós falamos sobre isso já do streptus iudice, ou seja, o perigo do escândalo do processo. Talvez o reflexo daquele processo, o escândalo daquele processo, causaria um dano maior do que o próprio crime que foi perpetrado contra o autor, a vítima daquele crime. Então, o representante legal, justamente, ele é instituído para velar sobre os interesses do representado. E se ele, nesse exemplo que eu estou dando, entendeu que naquele momento não era o caso de oferecer a representação, portanto, ocorreu os 6 meses sem a representação, houve a decadência do direito de ação. Aí vem a pergunta, de ação não, de representação, né? Aí vem a pergunta, mas e aí, será que quando o representado, a vítima lá do crime, que tinha 17 anos, quando ele completar 18 anos, ele poderia oferecer a representação? Ele poderia oferecer a representação? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal entende nesse caso que sim. Súmula 594 do STF. Ele entende que o prazo é duplo. É um prazo para o representante e um prazo para o representado. Que é absurdo, né? O próprio Tourinho critica de forma veemente essa questão, porque então não precisaria do representante legal, já que o representado, quando completasse os 18 anos, salvo se já não ocorreu a prescrição do crime, é lógico, né? Ele poderia exercer o direito de representação. Aí, no dia que ele completar 18 anos, começaria a contar o prazo decadencial de 6 meses. Então, ele completou 18 anos hoje, inicia a contagem do prazo decadencial de 6 meses para ele oferecer a representação no dia de hoje. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe aí um prazo duplo, um prazo para o representante e um prazo para o representado, nos termos da súmula 594 do STF. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora vamos falar se é possível a retratação da representação. Se isso é possível. A resposta é afirmativa. O próprio texto legal, o artigo 25 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal, aliás, 102 do Código Penal, diz que
A representação ela é retratável até o oferecimento da denúncia. Então, você pode responder de duas formas. Ela é retratável até o oferecimento da denúncia ou irretratável se a denúncia já foi oferecida, né? E tinha-se uma discussão se o promotor ofereceu, o juiz ainda não recebeu. É possível oferecer a retratação da representação, né? Discutiram já essa questão. Mas, para mim, ao meu ver, é bem claro. O verbo é oferecer, não é receber. Senão o legislador tinha posto, olha, é possível a retratação se o juiz ainda não recebeu a denúncia. O verbo que nós temos lá no artigo 25, no artigo 102 do Código Penal 25, Código de Processo Penal, é até o oferecimento da denúncia. O oferecimento da denúncia é quando o Ministério Público protocola a denúncia, seja eletronicamente, seja fisicamente, lá no balcão lá do Poder Judiciário. Tá? Aí ele ofereceu a denúncia. O verbo é oferecer e não receber. Então, ao meu ver, no meu entendimento, se o promotor já ofereceu, ainda que o juiz não tenha recebido ainda a denúncia, não cabe a retratação, porque o próprio legislador não quis admitir, porque o verbo é bem claro, oferecer e não receber a denúncia. Tá certo? Tudo bem? Então, falamos da retratação da representação. E só a título de conhecimento, para vocês, antes desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que as lesões leves, no caso da Lei Maria da Penha, hoje ela é em ação penal pública incondicionada, a própria retratação, nesse caso de representação na Lei Maria da Penha em lesão leve, ela só poderia ser feita na presença do juiz. Por quê? O juiz iria verificar se ela fez aquela retratação por mera liberalidade ou se ela estava pressionada, se ela estava sendo ameaçada. Então, ela só poderia retratar da representação que havia feito de uma lesão leve contra crimes de violência doméstica ali, aquele contexto familiar, se fosse perante a autoridade judiciária. Então, só a título de conhecimento, porque isso não subsiste, porque o Supremo entendeu que lesões leves, Lei Maria da Penha, trata-se de ação penal pública incondicionada. Certo? Tudo bem? E por último, se é possível, a retratação da retratação. Então, você faz uma representação, você pode se retratar, nos termos do artigo 25, Código de Processo Penal, 102 do Código Penal. Né? A partir do momento que você fez a representação, você retratou, você pode novamente representar sobre aquele mesmo fato? Isso seria, então, a retratação da retratação. Né? Isso seria possível? Infelizmente, mais uma vez, na visão do Supremo Tribunal Federal, é possível, desde que não tenha oferecido a denúncia ainda e esteja no prazo decadencial de 6 meses. Então, a doutrina clássica traz sempre o posicionamento do Tourinho nesse sentido, que ele entende que essa retratação seria uma causa extintiva da punibilidade. A partir do momento que você representa e você se retrata, é uma causa extintiva da punibilidade, inclusive prevista no artigo 107 da retratação nos casos que a lei admite. É uma causa extintiva da punibilidade. Então, não poderia mais o sujeito oferecer nova representação pelo mesmo fato. Tá? Mas o Supremo entendeu que sim, que é possível que, desde que esteja no prazo decadencial de 6 meses, e o Ministério Público não tem ainda, logicamente, oferecido a denúncia. Tourinho ainda vai mais longe ainda, ele equipara até esta retratação também a uma renúncia. E se você se retratou, você estaria renunciando a um direito que você tinha através da representação, conseguir, né, o início lá da persecução criminal no âmbito jurisdicional. Né? E se você se retratando, você estaria renunciando a esse direito que a lei lhe confere. Mas o Supremo, só repetindo, entendeu que é possível, então, a retratação da retratação
no caso da ação penal pública condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Vocês verificaram que praticamente foi uma revisão, né, daquilo que nós já estudamos quando eu falei do início do inquérito policial. Através da representação, eu praticamente esgotei todo o estudo da ação penal pública condicionada à representação. Mas indago a vocês, se nesse momento tem alguma pergunta que lhe é pertinente ao assunto objeto do estudo. Pois não? Sim. Não, nenhuma. Só muda a titularidade. A súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, ele diz que a legitimidade é concorrente, mas não muda nada em termos de persecução criminal. Só muda a titularidade. Se eles optar pela ação penal privada e o inquérito policial for dispensável, o funcionário público contrata um advogado e o advogado oferece a queixa-crime e o juiz vai verificar, após a audiência do 520, se recebe ou não a queixa-crime, certo? Agora, se ele fizer uma representação ao Ministério Público e lá, nessa representação, ele demonstrar para o Ministério Público que tem indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público ofereceria a denúncia, então mudando a titularidade. De um lado, se for ação penal privada, o querelante seria o titular da ação, e de outro lado, se optar para a representação, a ação penal seria pública condicionada à representação, a titularidade seria do Ministério Público, podendo, nesse caso, o ofendido, após o recebimento da denúncia, se habilitar no processo como assistente à acusação. É certo? Mas diferença nenhuma em termos de processo de acusação de forma alguma. Certo? Não, mas não, isso aí nós vamos estudar ainda a ação penal civil, ação civil ex delito, tá? Onde nós vamos verificar que as sentenças absolutórias que fazem coisa julgada no cívil, depende do fundamento que o juiz utilizou, e que não fazem coisa julgada no cívil. Então, o inciso 1, o inciso 4, o inciso 6, primeira parte, faz coisa julgada no cívil. Se o juiz absolver com esse fundamento, não se pode buscar uma indenização à parte, não pode sofrer nenhuma consequência civil ou administrativa. Nos demais casos, a parte não está impedida de buscar a reparação do dano ou de responder civil ou administrativamente pelo ato causado. Tá certo? E já se ele for condenado, né, a sentença condenatória transitada e julgado, faz coisa julgada no cívil, estamos diante então de um título executivo, né, desde que ela seja líquida, se o juiz fixar o valor mínimo a título de reparação na sentença condenatória nos termos do artigo 387, parágrafo 4º, o que não há fixação do dano moral, porque poderia ser fixado por equidade, né, mas os juízes criminais não estão fixando, só fixam o prejuízo material. E aí nós temos uma parte desse título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória transitada e julgado, no que se refere ao o valor mínimo colocado na sentença, né? Aí tem um título executivo, porque tem liquidez, certeza e exigibilidade, já promove a execução diretamente. A parte que não for líquida, que você entender devida, você faz a liquidação de sentença para apurar o valor devido, né? Isso nos termos do artigo 387, inciso 4º, salvo engano, do Código de Processo Penal, mas será matéria de objeto de estudo lá na frente. Tá? Por nada. Então vamos lá, iniciando então, aliás, continuando o estudo, eu vou falar rapidamente sobre a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então nós temos um exemplo que é o artigo 145 do Código Penal, que remete à hipótese do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Ou seja,
crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, nesse caso, trata-se de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Por quê? O artigo 145, que é as disposições gerais dos crimes contra a honra, diz: somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do artigo 141, inciso 1. Ou seja, crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É lógico, se tiver motivação política, pode, em tese, caracterizar um crime contra a segurança nacional, Lei 7.170/83, salvo engano, que aí seria ação penal pública incondicionada, tá? Mas o que nós estamos estudando aqui é a maneira geral, é a parte que está descrita como regra geral no Código Penal, né, que trata da ação penal, certo? Então, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Eu sei que trata-se de uma ação penal pública, cuja titularidade será do Ministério Público. E aí, nesse caso, nós falamos do Ministério Público Federal, né? A titularidade que nós vamos falar aí do Procurador-Geral da República, certo? Então, nós podemos definir a natureza jurídica, é importante falar. Qual que é a natureza jurídica da requisição? É uma condição de procedibilidade da ação penal. Alguns doutrinadores falam condição objetiva de punibilidade, mas não tem prevalecido. Entende-se que é uma condição de procedibilidade da ação penal. Então, o procurador não poderia oferecer uma denúncia num crime contra a honra contra o presidente da República se não houver a requisição do ministro da Justiça. Então, esta requisição nós podemos definir, a grosso modo, como sendo um ato administrativo, formal, incondicional, irrevogável e retratável, praticado pelo ministro da Justiça, no sentido de autorizar a persecução criminal contra o autor de um crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Assim podemos definir a requisição. O que é essa requisição? Tá? Não é aquela requisição como ordem, quando o juiz ordena, quando o Ministério Público requisita, é ordem. O delegado tem que cumprir. Requisição é ordem. Agora, nesse sentido aqui, a requisição do ministro da Justiça não é uma ordem. Ela não tem força obrigatória. Tá? Ela é uma condição de procedibilidade da ação penal. Então, ela não vincula, ela não obriga o procurador-geral a oferecer denúncia. Por quê? Porque o procurador-geral ele tem a opinio de litis ou domínio litis, ele tem a conveniência e oportunidade de oferecer denúncia, requerer o arquivamento ou requerer a instalação de inquérito, requisitar a instalação de inquérito policial perante a Polícia Federal para fazer uma investigação mais aprofundada. Então, o destinatário desta requisição, a legitimidade é o ministro da Justiça, né? Ele é a parte legítima para apresentar a requisição no caso de crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, certo? O destinatário da requisição é o Procurador-Geral da República. Então, o ministro da Justiça vai enviar essa requisição, que deve conter, em analogia, a interpretação analógica lá no artigo 3º, do que nós já falamos sobre requerimento e representação, deve conter narração do fato com todas as circunstâncias, deve conter individualização do autor do crime, com todas as características, classificação do crime e nomeação de testemunhas. Por quê? O ministro da Justiça quer que haja oferecimento de uma denúncia. Então, ele deve mandar essa requisição com todos os elementos de prova que ele conseguir. Tá? Mas não tem força obrigatória. Chegando lá no Procurador-Geral de Justiça, o que ele pode fazer? Olha, entendo, pouco provável isso, entendo que o ministro da Justiça está falando aqui, é uma bobeira, o fato é atípico, vou requerer o arquivamento. Ponto final, requer o arquivamento. Tem os elementos, indício de autoria e materialidade, ele é obrigado a oferecer denúncia pelo princípio da obrigatoriedade. O juiz a autoridade judiciária pode receber ou não a denúncia. Agora, se ele entender que aquela requisição do ministro da Justiça ela está incompleta e precisa de uma investigação, aí ele requisita o delegado de Polícia Federal, ele ordena, o Procurador-Geral ordena que o delegado de Polícia Federal instaure inquérito policial. Para isso, ele manda junto com a cópia da requisição do ministro da Justiça.
E aí o delegado procede à investigação. Tá certo? Para buscar o quê? Os indícios de autoria e materialidade que não estavam por completo ali naquela requisição apresentada pelo ministro da Justiça. Tá certo? Tudo bem? Bom, então, qual que seria o prazo para o oferecimento? Nós já falamos do conteúdo, destinatário, natureza jurídica, conceito, exemplificamos. E qual que é o prazo que existe para o ministro da Justiça oferecer a requisição? Bom, a lei não diz prazo. Né? Se a lei não diz prazo, aí nós não podemos ficar do direito, quando não diz prazo, será que é por prazo indeterminado? Não existe isso, né? E a segurança jurídica? Então, nós temos que remeter à regra do artigo 109. Então, enquanto não estiver prescrito o crime, é possível que o ministro da Justiça apresente a requisição, até a prescrição do crime. Então, aqui já não é decadencial, não tem previsão de prazo decadencial.